Meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus estão mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Quando Deus falou isso, em Isaías 55, Ele não estava dizendo, olha, eu sou melhor que você. Ele não estava dizendo que, não tem jeito como você alcançar o meu nível, hein? Ele não estava falando isso. O que Ele estava falando é que, no contexto, que Ele tem planos melhores do que os nossos. Ele tem soluções melhores do que a gente podia imaginar. E que Ele está disposto a nos oferecer de graça. Porque o começo desse capítulo diz, venham, comprem, sem dinheiro nem preço, levem de graça tudo que você precisa. Esse é o contexto. Deus é o Deus de toda a graça. Nesse contexto de Isaías, o que Ele está dizendo? Ele está dizendo que os meus pensamentos determinam meus caminhos, minhas escolhas. E o Deus está falando o seguinte, se você ler o contexto de Isaías 55, Ele diz, venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e vocês vão encontrar vida. Isaías 55, 3. Então Ele está dizendo o quê? Ei, você quer experimentar uma vida de verdade? Como? Então, só que Ele não vai falando, olha, eu tenho esta vida para você. Eu tenho uma aliança com você que é permanente, não pode ser quebrada. Porque eu prometi a Davi. E Ele continua dizendo, meus pensamentos são mais elevados. E Deus está dizendo o quê? Quando você segue lendo o texto de Isaías 55, você descobre que Ele está falando, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ele vai dizer no versículo 11, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Então, depois que Ele fala, os meus pensamentos são mais elevados, Ele diz assim, e tudo que eu pensar e planejar acontece. E se você descobrir como eu penso e como eu faço planos, você vai experimentar isso. Então, o que Ele está dizendo? Meus pensamentos, a maneira como eu vejo as coisas. Se você escolher obedecer, seguir os meus conselhos, você vai experimentar o que existe no meu reino. O que tem no reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Alegria pela salvação, alegria por cura, alegria por libertação, alegria por restauração, qualquer tipo de alegria. Alegria na sua família. Então, o contexto não é que Deus dizendo, eu sou melhor que você. Bom, Ele é melhor mesmo. Ele está dizendo, e eu penso de uma maneira mais elevada, que se você começar a pensar e aprender como eu penso, você vai experimentar aquilo que eu tenho para você de graça. Amém? Então, esta é a situação que Ele está nos colocando. O grande problema de nós seres humanos é que nós vivemos para nós mesmos. Enquanto Deus vive para nós, Deus não vive para si mesmo. Jesus não vive para si mesmo. A Bíblia diz, Jesus não veio para fazer, Ele falou, não vim aqui fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do Pai. Jesus vive para o Pai e vive para os outros. O Espírito Santo que está em você não vive para Ele mesmo, Ele vive para Deus e vive para você. Mas nós, seres humanos, temos um péssimo hábito de querer viver para nós mesmos. E Jesus falou, aquele que busca a sua vida nesse mundo perde. Mas aquele que busca, que perde por amor de mim, quer dizer, aquele que coloca a minha vida em primeiro lugar, encontra a sua vida. A maior parte dos problemas do ser humano é porque ele vive para si mesmo. Os meus planos, o meu prazer, as minhas ideias, os meus direitos. Enquanto ele se esforça para conquistar uma vida, ele vai perdendo a sua vida. Deus está dizendo, essa maneira de pensar é humana, ela é pequena. A maneira humana de pensar é sempre colocando a gente em primeiro lugar. Ou no máximo a nossa família. Mas às vezes não chega. Verdade não? Já parou para pensar? Não. Mesmo quando as pessoas têm alguma coisa justa, que correta, que elas necessitam, às vezes elas ficam tão focadas em si mesmo, que elas esquecem de como isso vai afetar as pessoas ao seu redor. Então, Jesus foi claro em dizer, se vocês vierem a mim, vocês vão ter vida abundante. Agora, qual é essa relação entre os pensamentos, entre os sentimentos e as nossas ações? Porque Deus está falando de pensamentos, certo? Não? E Ele falou que os pensamentos, a maneira de você pensar, decide
afeta as suas escolhas, são os seus caminhos. Você pensa, conforme você pensa e raciocina, você vai fazer escolhas. Você vai falar palavras. E tem certas decisões que não dá para desdecidir, certo? Não. Palavra que você fala não dá para desfalar. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção. É uma verdade muito simples, mas muito profunda. Mas às vezes, exatamente por ser simples, às vezes a gente acha que, não, isso eu já sei. E o que eu quero deixar bem claro com você hoje é que a palavra de Deus deixa bem claro para a gente que, veja, você pensa, graças a Deus, não é verdade? Não. O dia que você parar de pensar, não é? Aqui, nesta terra, você estará morto. Parabéns, muito bom. Aí você vai estar pensando num outro lugar. Mas Deus falou, vinde, vamos pensar. O cristianismo não é uma ausência de pensamento, muito pelo contrário. Ele chama você para pensar. Deus é um Deus racional, é um Deus inteligente. O homem que se acha inteligente para dizer que não existe Deus, mas ele não consegue nem... Ele não sabe nada. E nele estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Agora veja, conforme você pensa, o que acontece? Conforme você pensa, você sente. Você sabia disso? Eu queria mudar meus sentimentos. Você já viu que a Bíblia manda mudar os sentimentos? Não. Mudem os seus sentimentos. Ela fala isso? Não. Não, o que ela fala? Mudem os seus pensamentos. Porque o problema é que os sentimentos estão ligados aos pensamentos. Porque a mente está ligada ao coração. E a boca fala do que está cheio o coração. Então, você pensa, você sente, então você fala e age. Então, se você está falando umas coisas ruins, é que você está pensando umas coisas ruins. Ou não? Ou você do nada fala uma coisa que não devia. Não, aquilo... Quando você fala do nada é porque você não conseguiu controlar mais. Escapou. Então, você pensa, você sente, você fala, você age. Então, mas a gente... Porque senão seria o quê? Tudo bem que você não pode evitar sentir um susto. Alguém vai dar uma fechada em você, você pisa e você sente, sobe a adrenalina, não é? Mas aí você raciocina. Aí você pensa. Você já parou para pensar qual é a conexão entre os sentimentos que mais têm dominado o seu coração e os pensamentos que mais têm dominado a sua mente? Se você fizer, você já fez aquelas cruzadinhas que você liga o lado esquerdo com o lado direito? Lembra como é que era? Não? Que as crianças faziam. Faz uma experiência. Lista os sentimentos que mais te incomodam. Lista os pensamentos que mais se repetem na sua mente. Aí depois faz assim, esse com esse. Vai achar. É que nós falamos, não, a gente não quer reconhecer, nosso orgulho não permite. Não, mas é porque, veja bem, não veja nada. Agora, o que acontece conosco é isto. A gente pensa errado, a gente sente errado e a gente fala errado. Então, você imaginou, você começa a pensar em coisas que não devia. Aí você começa a ficar ansioso, é verdade, não é? Ai, meu Deus, não tem gasolina agora, que nessa semana, agora eu não vou poder. Vou perder meu emprego, Deus. E você começa a sentir uma ansiedade e você começa a falar besteira. Você começa a agir errado. E assim vai, no casamento. E o coração está sofrendo. Por quê? Porque os seus pensamentos estão ali pressionando. É medo, é aquela visão do futuro sempre negativa e parou, morre, né? Na hora que você vai morrer. Pensamos errado, sentimos errado, falamos errado. Lembra uma vez que eu estava orando e tentando falar com Deus, esses sentimentos, me livra desses sentimentos e tudo. Ele falou, por que você pensa sempre nessa situação? Ele não foi falar do meu sentimento. Você está pensando errado dessa pessoa. Mas o Senhor tem que entender. Eu falo, não, Deus tem que entender. Eu falei, Senhor, o que eu não estou entendendo?
É porque você não está vendo ela como eu vejo. Por que você não pede para ver? E enxergar essa pessoa do jeito que eu vejo. E eu orei, Senhor, é verdade. Eu estou vendo com os olhos humanos. Posso ter até alguma razão, mas eu quero ver como tu vês. Quando eu fiz essa oração, Deus começou a me falar coisas. Aí vem revelação. Aí vem palavra de sabedoria. E eu falo, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Quando eu penso diferente sobre aquela pessoa, o que acontece comigo? Eu começo a me sentir diferente. Eu não sinto mais a mesma coisa. E aí quando eu vou chegar perto daquela pessoa, eu abraço, estendo os braços, eu já sorrio. Eu não fico já naquela, ligo os escudos. Graça e paz, irmão. Agora, quando a gente pensa como Deus pensa, a gente sente o que Deus sente, a gente fala o que Deus fala, o nosso coração descansa. Na verdade, ele bate normal. Quantas vezes você pensou o que Deus pensa e você ficou depressivo? Não é possível. Sabe, irmãos, o que nós temos que corrigir? Temos que mudar as atitudes. Se a sua esposa reclama com você que você tem uma atitude sempre repetitiva que você não muda, você deveria perguntar, que pensamentos, que ideias me fazem manter isto? Se você não faz nenhuma ideia, o que é muito provável, especialmente os homens, que às vezes não têm a mínima ideia, experimenta orar e pedir a Deus, Senhor, fala. Às vezes as mulheres acham que são muitas coisas, é isso aqui, é aquilo outro. Não, é uma coisa só. Pede para Deus também mostrar para você o que é realmente que está pegando. Então a palavra de Deus deixa isso muito claro. A Bíblia fala para a gente mudar a nossa maneira de pensar. E ela fala então de mudar as atitudes. Quando você lê Romanos, por exemplo, primeiro você fala, mude a maneira de pensar, e depois vem as atitudes. Como é que age uma pessoa cuja maneira de pensar foi transformada? Então, falando nisso, sendo assim, uma pergunta. Você acredita que Deus tem o melhor para você? Pergunta evangélica, chavão básica. Não é verdade, não? Você crê? É uma pergunta básica, mas você crê que Deus tem o melhor para você? Fernandinho canta, Deus tem o melhor para mim, não é verdade? O que mais ele diz? E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Ele fez uma composição baseada em vários textos da palavra de Deus. É verdade. Romanos 8, 28 em diante. Não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que eu estou bem certo que nem profundidade, nem altura, nem nada poderá nos separar do amor de Deus. E assim vai. Eu que sei os planos que tenho para você. Então, você crê que Deus tem melhor para você? Crê mesmo? Você sente que Deus tem melhor para você? Como é que eu sei? O que você sente sobre o seu futuro? Medo? Ansiedade? Incerteza? A gente fala muito evangeliquez, Deus tem melhor para você. Falar para os outros é tão fácil. Você crê que Deus tem melhor para você? Você quer conhecer o melhor que Deus tem para você? Ou você quer experimentar o melhor que Deus tem para você? Porque sabe qual é o problema? Deus tem melhor para você, eu sei. Mas Deus não quer, segundo a palavra de Deus, vou te mostrar já, Ele não quer que você conheça, apenas conheça que Ele tem o melhor. Ele quer que você experimente. Por exemplo, a minha mulher faz um bolo malvado, eu chamo de bolo malvado que ela faz. É um bolo malvado que você come um pedacinho, depois você come mais um pedacinho, depois você come mais um pedacinho, quando você vai ver, você comeu um pedação, você está entendendo? Não.
É um bolo de maçã assim, com, o que mais, amor? Com canela, né? Um negocinho assim por cima, para tomar com um cafezinho. Malvado, malvado, né? Dá vontade até de passar uma manteiga, para ficar mais malvado ainda. Você quer conhecer a receita? Ou você preferia provar um pedaço também? Quantas vezes você pegou a receita e nunca fez? Você pegou, não é verdade, não? Ai, que legal, passa a receita e você nunca fez. Você queria mesmo era levar o bolo, mas tinha acabado. Então, sabe, irmãos, Deus não quer que apenas... Às vezes a gente fica muito na coisa intelectualizada, preciso conhecer a vontade de Deus. Não, o Senhor quer que você experimente, amém? Vida cristã é uma experiência, não é um conhecimento. É uma experiência. Então, você experimenta o melhor de Deus, o Pai, aprendendo a pensar como Ele pensa. É o que diz o texto de Romanos 12:2. Se você quiser experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, está lá, Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Ou seja, deixa eu dizer uma coisa, se você continuar seguindo as ideias que tem neste mundo, você vai conseguir obter o máximo que tem este mundo. Agora, a fim de que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a fim do quê? Experimentar, diga experimentar. O que tem que fazer? Deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Então, como é que a gente experimenta o melhor de Deus? Se Deus tem o melhor. Primeiro, não imitem, não se amoldem. Não copiem. Não ande pelo mesmo caminho que este mundo anda. Esse mundo jaz no maligno. A estrutura desse mundo, ela é egoísta. Ela leva as pessoas a viverem só para si mesmas. Deixem Deus transformar vocês através de uma mudança no seu modo de pensar. Se Deus transformar você, mudando a sua maneira de pensar, você está dizendo, eu já ouvi isto, você tem certeza? A fim de que você experimente. Tem muitas pessoas que sabem esse versículo, mas estou falando de uma experiência. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, ela tem que ser experimentada. O que adianta você saber o que é bom, agradável e perfeito se você não experimenta? Adianta alguma coisa? Não. Sua vida não muda. Mas se você experimentar, agora para experimentar, a maneira que a gente pensa tem que evoluir. Eu quero falar 4 coisas bem simples. Tem muitas outras. Mas você entendeu? Você pensa certo, você sente certo, você começa a falar certo, a agir certo. Para você experimentar o que é melhor de Deus, para eu experimentar, nós temos que começar a pensar como Deus pensa. Tem que deixar, e você viu o texto anterior? Não é que você tem que deixar. Por que tem que deixar? É Deus que faz em você. Você não consegue pensar os pensamentos dele. É Ele que leva você a pensar. Por causa do Espírito Santo está em você. O verbo está na forma reflexiva. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Efésios 5:18. Deixe que Deus mude a sua maneira de pensar. Deixa. É uma obra que Deus faz. Você não se enche, você deixa se encher. É a fonte que jorra. A primeira coisa que nós temos que mudar a maneira de pensar, parece simples, mas é que Deus não mudou a maneira de pensar e agir do Antigo Testamento para o Novo. Você sabia que tem muita gente que acha, parece que mudou, parece que são 2 Bíblias, o Antigo e o Novo, parece tão diferente. Qual é a Bíblia que Jesus lia? Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento. Quando ele falou, eu vim cumprir a palavra de Deus, ele está falando de qual palavra? Do Antigo Testamento, Amém, irmãos? Que Bíblia que Jesus usou? Quando Paulo estava pregando e convencendo as pessoas, pregando o Evangelho, ele estava usando que texto? Que texto que Paulo usava? Quando diz a Bíblia que Paulo argumentava e debatia e provava pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Que texto que Paulo usava para provar pelas Escrituras que Jesus é o Cristo?
o Antigo Testamento, gente. Ele escreveu o Novo, a maior parte, e os Evangelhos, mas veja. Então Deus não mudou a sua maneira de pensar, de agir. Né? Existe uma falácia, está no velho, não está no novo, que é. Ei, não existe essa dissonância. Jesus, no Novo Testamento, nos revela a Deus como Pai. É a revelação de Deus no Novo Testamento que é muito superior à do Antigo, tá certo ou não? Porque quem é que revela a Deus no Novo Testamento? O próprio Jesus. Vem o Deus que se faz carne e habita entre nós, ele vem revelar quem é Deus. Então Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus vem pessoalmente nos revelar quem é o Pai. E como é que Jesus chama Deus? Chama de Pai. Jesus nunca chama Deus de Deus, ele chama de Pai. O Pai, o Pai, o Pai. A única vez que Jesus chama Deus de Deus é quando ele está na cruz e diz: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ali ele está falando como nós. Todos os nossos pecados em cima dele. E ele sente que Deus está longe. Ele sente a ausência de Deus. E ele fala como todos nós falamos: Deus, Deus, onde está? Aonde que tu estás, ó Deus? Não é assim que a gente fala? Quando a gente vem numa situação tão difícil: onde tu estás, ó Deus? Foi o único momento onde, por ele assumir todos os nossos pecados na cruz, ele chama Deus de Deus, mas ele veio revelar Deus como Pai. Jesus veio cumprir a lei, Mateus 5,17. Eu não vim para abolir, eu vim cumprir. Não vai passar um tio sequer sem que tudo se cumpra. Não vai mudar uma letra. Então, a diferença é que Jesus nos revela o Pai. Ele nos liberta do poder do pecado. Ele nos faz filhos de Deus. E coloca em nós o Espírito Santo de Deus. É tremendo isso, amém? Por isso é que tem uma revelação maior. A outra coisa é que o testamento só tem validade após a morte do testador. Você sabia disso? Eu deixo um testamento. O testamento tem força quando? Quando eu morrer. Quem morre na velha aliança? Quem morre na velha aliança são os animais. Bezerros, os bodes, os cordeiros são sacrificados, o sangue derramado, então purifica temporariamente aquelas pessoas. Mas no Novo Testamento, quem é que morre? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe, não? O Novo Testamento cumpre o Antigo. Então Deus não muda de ideia. Deus está apenas dizendo: o Antigo Testamento é uma sombra. Ele tem muitas analogias. Tem muitas coisas que não podem ser realizadas. Então, o próprio Jesus, que tira o pecado do mundo, cumpre as Escrituras. O Novo Testamento, quem morre de uma vez para sempre é Jesus, o Filho de Deus. Ele morreu de uma vez para sempre, para perdoar os pecados de todos para sempre. O Salmo 103 diz: é Ele que perdoa todos os teus pecados, sara todas as tuas iniquidades. Isso se cumpriu na cruz, amém, meus irmãos? Deus não mudou de ideia a respeito de absolutamente nada. Mas Jesus agora nos dá uma revelação muito mais profunda. A revelação de Deus no Antigo Testamento está encoberta. Moisés usava um véu, porque brilhava o rosto tanto que as pessoas não podiam olhar para ele. Ele voltava de falar com Deus, brilhava o rosto, ele punha um véu. Só que depois de um tempo não brilhava mais, mas ele mantinha o véu. No santuário, no Santo dos Santos, a Arca da Aliança, do outro lado tinha um véu que separava. Sempre uma separação. Mas no Novo Testamento não tem mais véu. No Novo Testamento, Jesus abre um novo e vivo caminho pelo seu sangue, amém? Maneira de pensar. Então a maneira de pensar correta sobre a Bíblia, quando você lê o Antigo, o Novo explica o Velho, e o Velho está contido no Novo. Diga isso. O Novo explica o Velho, e o Velho está contido no Novo. O Novo Testamento explica o Velho, e o Velho Testamento está contido, está tudo lá. Olha só que tremendo isto. Deus o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso é uma coisa que estava no Antigo Testamento e foi cumprido no Novo. Então veja, por que é importante isto?
Tem muitas pessoas hoje, tem muitas falsas doutrinas, tem muitos desvios que falam, não, isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa do Novo. Ei, então temos dois deuses na Bíblia? É porque falta revelação, meus irmãos, amém? Falta descobrir a vontade de Deus, experimentá-la. As pessoas ficam só raciocinando. O Novo explica, olha que tremendo esse texto. Deus não mudou a sua maneira de pensar do Antigo para o Novo Testamento. A humanidade é que recebeu pela graça de Jesus uma revelação maior de quem Deus é e de como Ele pensa, amém? Jesus veio trazer essa revelação. Por isso, se você quer conhecer a Deus, você começa pelo Novo Testamento. Você começa conhecendo o Espírito Santo. Não dá para conhecer Deus sem o Espírito Santo. Enquanto as pessoas não tinham o Espírito Santo, elas não conseguiam conhecer a Deus. Portanto, chegamos no segundo ponto, que é o do Espírito Santo. A diferença do Novo Testamento é que Deus não está habitando num santuário, num certo lugar. Deus não habita em templo feito por mãos de homens, disse ele, certo? Porque eu estava lá numa representação. Ele habita onde? É algo que Ele mesmo fez, com as mãos dEle. Ele habita no ser humano, que Ele fez a imagem e semelhança dEle. Agora, há uma outra coisa que precisamos renovar nossa maneira de pensar. O Espírito Santo não me controla. Ele me ensina, Ele me guia, Ele me encoraja. Diga isso, o Espírito Santo não me controla. Nossa, parece uma heresia. A gente até canta, Espírito Santo vem controlar todo o meu ser. Tá, vamos entender o espírito da música. Mas Deus não está no controle de ser humano, sabia? Quem quer tomar o controle? Quem é que entra no ser humano e toma o controle dele? Demônios, espíritos malignos é que tomam o controle. O Espírito Santo não toma controle de você nesse sentido, certo ou não? O Espírito Santo, Ele ensina, encoraja e guia. Essa é uma outra maneira, porque as pessoas dizem, Deus muda, Deus controla a minha vida. Esse é o modo humano de pensar. Eu só faço besteira, Deus controla a minha vida. Ele não vai controlar. Não adianta pedir para o Espírito Santo controlar você. Você está aí, não? Teve uma época na minha vida que eu orava assim, Deus, eu quero fazer a tua vontade, o que tu queres que eu faça? E tudo, eu não obtinha a resposta de Deus. Eu fiquei frustrado. Falei, ministro, está tudo certo, Aí eu estava orando e falei, por que o senhor não me responde? Ele falou, o que você quer que eu faça? Eu falei, como assim? Eu quero fazer a tua vontade. Tá bom, entendi. Mas o que você quer fazer? Eu não criei pessoas autômatas. Eu não criei pessoas. Eu criei você como? A tua imagem e semelhança. Eu tenho vontade? Deus tem vontade ou não tem? Tem. Você tem vontade? Ou não tem? Ou somos todos iguais? Temos os mesmos sonhos? Não. Não adianta pedir para o Espírito Santo controlar você. Eu estava pedindo uma vez, uma época, para Deus, eu queria que o Senhor me desse um carro, tudo aqui, mas mas que carro você quer? Eu queria, uma época eu queria estudar, fazer um curso, mas que curso você quer? Amém? É bom estudar, não é? Deus, eu quero fazer o que tu queres. Tá, mas o que você gosta? Eu não sei o que eu gosto. Preguiça, gente, vai descobrir o que você gosta. O que é que você não gosta? Eu logo descobri que eu não dava para esse negócio de medicina, entendeu? Eu achava que dava, mas não dava para esse negócio de medicina, não. Para advogado também achei que não dava, não. Cada um vai encontrando o que é, amém, irmãos? Deus não quer controlar ninguém. Ele quer libertar as pessoas para que elas escolham por si mesmas amá-lo e obedecê-lo. É lógico que Deus fez você. É lógico que Ele sabe para onde você se dá melhor. É lógico que Ele sabe na área que você vai ser mais bem sucedido. Sabe ou não sabe? Sabe, mas Ele quer que você descubra. Ele quer que você esteja convencido. Ele já está. Então percebe, irmãos, estão entendendo? Estão acompanhando aqui? Amém? Então veja bem,
Ele não quer controlar a sua vida. Em vez de Deus controle a minha vida, o que Ele espera? O modo bíblico de pensar: Deus, eu me rendo a Ti. Eu escolho fazer a Tua vontade. É diferente. Senhor, então, olha, eu gostaria de fazer... Como é a melhor maneira de fazer isso? Isso é uma pergunta inteligente. Você já pensou quando você ora errado, às vezes, sobre uma coisa? Se a vontade de Deus é que você seja curado, e você sabe disso, você não fica pedindo para Ele te curar. Você pergunta como Ele quer curar você, certo? Se a vontade de Deus é que você prospere, e Ele quer que você prospere, você não fica pedindo: Senhor, me dá prosperidade. Você pergunta: como eu posso me tornar próspero nesta área que o Senhor me deu? Amém, irmãos? Percebe que é diferente? Pai, me dá uma coisa para comer, me dá uma coisa para comer, me dá uma coisa para comer. Tá bom, filho, eu vou te dar. A geladeira está cheia. Pai, eu quero comer, eu quero comer. O que você quer? Eu quero comer, eu quero comer. Eu vou te dar comida. O que você quer? Eu quero comer. Você sabe quantos tipos de bênçãos tem nos céus esperando para você? Todas. Já estão com o seu nome lá. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Que bom. Então, esse negócio de controle... Olha o Salmo 40. Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas. Teus planos para nós são tantos que não podemos contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em oferta e sacrifício. Agora que me fizeste ouvir, eu compreendo. Tu não exiges holocausto nem ofertas pelo pecado. É Davi. Falou: eu descobri. O Senhor não está interessado em ficar matando bode e bezerro o resto da vida. Não é isso que o Senhor quer. Davi descobre o que Deus quer. O que Deus quer? Eu disse: aqui estou, conforme está escrito no meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer a Tua vontade. A Tua lei está no meu coração. Amém? Deus quer que você ame Ele no íntimo. Deus quer que você obedeça a Ele porque você quer, não porque você é obrigado. Amém, irmãos? Obedece a Deus por causa do medo do inferno. Medo de novo hospital. Obedecer a Deus por medo. Davi entende. Está chegando o dia, diz o Senhor, no Antigo Testamento. Estou mostrando o Antigo Testamento porque ele se cumpriu no Novo. E que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirar do Egito. Embora eu os amasse como marido ou uma esposa, eles quebraram a minha aliança, diz o Senhor. Deus falou: eu fiz tudo por eles, mas eles me abandonaram. Mas eu vou fazer uma nova aliança. O que ele está falando? Ele está falando da vinda de Cristo para morrer na cruz e ressuscitar. Esta é a nova aliança que eu vou fazer com eles, o Novo Testamento. Porei as minhas leis na sua mente e escreverei elas no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não é maravilhoso, gente? Isso se cumpriu no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento está dizendo que a lei de Deus, a vontade de Deus está em você pelo Espírito Santo que você recebeu quando creu. Amém. Não será necessário ensinar aos seus vizinhos e parentes. Você precisa conhecer o Senhor, porque todos vão me conhecer, desde o mais humilde até o mais importante. E diz o Senhor: eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso é uma coisa boa demais, não é verdade, gente? Bom demais. Por isso, tudo é que o Espírito Santo não é controlador, ele é conselheiro. Você já viu na Bíblia? O Espírito Santo, o controlador, que o Pai vier... É assim que está escrito, não? É o Espírito Santo o quê? O consolador. O Espírito Santo, o conselheiro. O Espírito Santo, encorajador. O Espírito Santo, ajudador, auxiliador. São as traduções da palavra grega parácletos, que significa aquele que foi convocado a ajudar alguém, aquele que é o intercessor, aquele que pleiteia a sua causa diante do juiz, o ajudador, aquele que ensina a verdade, o assistente, aquele que guia, que dá direção. Amém. Onde é que tem controle? Não, o Espírito Santo está aí e você sempre precisa dizer: Espírito Santo, eu quero saber como lidar com isso. Ele vai guiar você. Amém. Você fala: não, dá licença, isso aqui, chá comigo que o negócio aqui é uma... Não, tá bom, vai.
Amém, irmãos? O problema de muitos cristãos não experimentarem este melhor de Deus é porque ignoram o Espírito Santo. Trata o Espírito Santo como uma coisa que acontece excepcionalmente num culto, vem aquele negócio, um arrepio na espinha. Isso não é Espírito Santo, gente. São os efeitos da presença dele. Você pode se sentir alegre, você pode se sentir quebrantado, mas o Espírito Santo, ele conversa com você. Ele exorta você. Sabe o que é exortar? É dizer, rapaz, Valdez, se você for por aí, cara, posso ser uma coisa? Não é bom. Tem uma ideia melhor para você. Esse é o Espírito Santo. A exortação é aquele encorajamento dizendo, melhor por aqui. Quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele vai ensinar todas as coisas. E vai fazer você lembrar de tudo que eu disse. Imagina alguém que sabe tudo sobre o seu trabalho. Imagina alguém que conhece tudo na sua área profissional, mas simplesmente conhece tudo. É o Espírito Santo, ele está aí com você. Ele sabe tocar, ele sabe planejar, sabe cozinhar, ele sabe fazer tudo, absolutamente tudo. E eu lhes deixo um presente, eu deixo a minha plena paz. Diga, plena paz. A paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, não tenham medo. Estou dando um Espírito Santo para você ter plena paz. É você não viver debaixo de medo. Está claro? Então, se você está querendo que Deus... Por que Deus não controla a minha vida? Ele não vai controlar, você tem que se render. Tem que interagir com Ele. Dizer, Senhor, quero fazer a tua vontade, me guia. Ele nunca vai. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor respeita as suas decisões. Ele até tenta te impedir de fazer umas burradas, mas se você insistir muito, Ele deixa. Quantos podem confirmar que eu estou falando, além de mim aqui? Ah, tá, graças a Deus. A terceira coisa é que o melhor de Deus, o Pai, para você, está nessa terra e não apenas no céu. Quantos podem dizer amém? Você crê nisso? Tem pessoas que falam de um tempo melhor na sua vida, como se fosse alguma coisa lá na eternidade. Tem pessoas que falam da solução de problemas da terra quando morrer. Eu não sei se você percebeu, mas quando você morrer, você não precisa mais de solucionar problemas nessa terra. Por isso tem pessoas que preferem morrer. Eu quero morrer, eu quero sumir. É que eu não quero pensar, porque eu não quero sentir. Não quero mais sentir essa dor. Então não quero mais pensar nisso. O único jeito é o quê? Eu quero sumir. O que você está dizendo? Eu quero morrer, eu quero parar de pensar. Outro dia eu falei para a Marisa que ele tem um botão de pausa bem grande, para fazer assim, pac, dar uma pausa no mundo. Não, eu queria pausar o meu cérebro, eu queria, certo não? Quero parar de pensar nisto. Mas está faltando a comunhão com o Espírito Santo. Ele está tão perto. O melhor de Deus, o Pai, para você, está nessa terra. Não apenas no céu. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a dádiva da justiça. E todos que recebem reinarão em vida. Reinarão em vida. Você recebeu a graça de Jesus. Você foi perdoado de todos os seus pecados. Ele já pagou toda a condenação por todas as coisas erradas da sua vida. Ele já deu o Espírito Santo para você, para que nesta vida, a partir de agora, você possa governar sobre as coisas, e não para as circunstâncias governarem você. Se as circunstâncias estão jogando os seus sentimentos para lá, é porque você está deixando a sua mente pensar pensamentos que não são seus, nem de Deus. Você já experimentou questionar os seus pensamentos? Ou você aceita qualquer pensamento na sua mente? É isso mesmo. Questione os pensamentos que vêm na sua mente. Nós estamos num mundo espiritual. Os seres espirituais influenciam a nossa maneira, mas são sofismas. Sabe como é que o diabo engana a gente? 99,5% de verdade e 0,5% de mentira. Copo de água cristalina, sabe? Fonte binalba. Põe uma gotinha de veneninho transparente. A mentira é isso, gente.
É 99,5, 99,8 de verdade. E uma distorção. Não foi isso que Deus disse. Ele põe uma vírgula onde Deus põe ponto. Então você tem que questionar os pensamentos. Quem disse que é de Deus esses pensamentos? Quem disse que essa ideia é bíblica? E o clássico, Jeremias 29:11. O Senhor... Ah, não, tem outro. 29:11 também é bom. Pode ver aqui, Robert, por favor. Salmo 23, você conhece Salmo 23, né? Deixa eu perguntar. Salmo 23 é para quando você morrer, não é isso não? Não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que vai faltar na eternidade para você? Nada. É para hoje esse salmo? Não. É para hoje ou não é? Corrija os pensamentos. O melhor de Deus para você começa aqui. Ele me faz repousar em verdes pastos, me leva junto para riachos tranquilos. Você precisa repousar onde? Na eternidade com o corpo glorificado? Não, você precisa repousar aqui. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim lhe honra o seu nome. Deus honra o nome dele te fazendo bem, hein? Olha que coisa tremenda. Deus honra o nome dele fazendo bem aos seus filhos. Você precisa de renovação de forças aonde? Aqui, hoje. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. Onde é que tem escuro vale da morte? É nessa vida, meus irmãos. Eu não terei medo porque tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protege. Você precisa de proteção aonde? Aqui, agora. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Onde é que tem inimigo? Aqui, porque lá na presença dele desintegra, derrete, não tem como, fica. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Unção, bênção de Deus. Você precisa aqui. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Onde? Aqui. E então viverei na casa do Senhor para sempre. Amém? Glória a Jesus por isso, irmãos. É para agora. Então, depois de ter experimentado tudo isso aqui, eu vou viver com Ele para sempre. Portanto, a gente tem que parar de pensar que não tem jeito, que não vai dar. Isso é mentira. E o último, bem simples. O melhor de Deus para você não está no seu passado, está no seu futuro. Isso é meio óbvio, né? Mas será que é óbvio? Quantas pessoas não estão tentando viver a vida olhando para trás? Tentando ir para frente olhando sempre para trás. O melhor de Deus para você não está em você ficar olhando para trás. Porque eu sei os planos que tem para vocês, diz o Senhor, planos de bem, não de mal, para dar o quê? O futuro pelo qual vocês anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Como é que a gente vai para frente, olhando sempre para trás? Você conseguiria dirigir olhando só para o retrovisor? O retrovisor dá uma referência, certo? Não? Sabe, irmãos, a decisão é algo que se faz no tempo presente. Você não pode tomar decisões no passado. Você consegue tomar uma decisão no passado? Não. O fracasso, geralmente, é um resultado de pensamentos e decisões erradas, tomadas repetidas vezes. Talvez fosse o caso de, a partir de hoje, você começar a pensar, o melhor de Deus está no meu futuro, mas começa aqui nessa terra. Eu sou filho amado de Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim. Eu posso ter toda a direção que eu preciso.
Tudo que eu preciso está na palavra de Deus, ela é verdade, Deus é coerente, Ele me ama. Deus deu os mandamentos para proteger. Deus deu 10 mandamentos para proteger os relacionamentos. Deus falou, você quer viver melhor? Segue a minha vontade. Só que a vontade de Deus implica você viver para Ele e você viver para o próximo, não só para você. Mas o homem é egoísta, quer viver só para ele primeiro. A felicidade dele, o meu. E quando um casal, cada um quer viver para si primeiro, não tem como. Quando pai e filho, quando não há renúncia, mesmo numa empresa, quando as pessoas querem viver só para si, os projetos não dão certo. A decisão é algo que você toma no tempo presente. A hora de tomar a decisão é agora. O melhor tempo para plantar uma árvore teria sido 20 anos atrás. Não é verdade? O segundo melhor momento para plantar uma árvore é hoje. No futuro você vai tomar decisões. Mas a decisão, no futuro, vai ser tomada no momento presente. O melhor de Deus não está no seu passado. Eu queria terminar lembrando você disto. Porque alguns de nós talvez estejamos olhando muito para trás, tentando ir para frente. Você já ficou olhando para trás e bateu a cabeça num poste? Não, olha para frente. Eu já, uma vergonha, mas eu vou bater a cabeça. Deus é bom, Deus é fiel, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ama você, do mesmo jeito que Ele ama Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos. Vamos cantar. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, oh minha. Seja minha fortaleza, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Peça para Deus falar com você agora. O que você precisa mudar na sua maneira de pensar? Se você reconheceu que está, ou se você tem dúvidas agora, eu não sei se essa maneira de pensar está correta. Você precisa questionar mesmo. Pede para o Senhor revelar: Senhor, eu quero pensar da maneira como tu pensas, Senhor. Eu sei que tu me amas, tu és o mesmo ontem, tu não mudas. Tu és aquele que se importa comigo. O Senhor olha a verdade no íntimo. Se você reconhece que tem pensamentos que você tem deixado dominar a sua mente, destruir os seus sentimentos,
Começa a falar com Deus, fala: Senhor, me perdoa, porque eu tenho deixado essas coisas controlarem a minha vida. Eu não tenho me voltado para os teus pensamentos, Senhor. Eu preciso dos teus pensamentos. O Espírito Santo está aí para te ajudar. Fala com ele, fala: Espírito Santo, guia a minha vida, guia as minhas atitudes. Se você não tem conseguido se livrar de certos problemas, certos pecados, certos pensamentos que estão corroendo você, peça para o Espírito Santo iluminar você. Fala: Espírito Santo, traz luz no meu entendimento, que eu preciso saber a verdade sobre isso que eu estou pensando. Vá falando com ele, ele está ouvindo você.